Fala pessoas, tudo beleza? Aqui que fala é o professor Misael, trazendo para vocês a segunda parte do vídeo sobre progressões aritméticas, né? A famosa PA. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar algumas propriedades que são fundamentais, principalmente para você resolver exercício, pessoal que está focado, seja no Enem, seja no Instituto Federal. Então, vamos prestar atenção porque a aula de hoje é super fundamental, belezinha? Então vamos lá. Quando a gente fala em progressão aritmética, lembrando que já tem vídeo falando sobre uma introdução do que são progressões, sequência numérica, enfim. Então, só recapitulando, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica, ou seja, uma sequência de números, onde a diferença entre os termos é sempre a mesma. Como assim, professor? Desse jeito, ó. Imagina que eu tenha 1, 4, 7, 10... 13, 16, 19 e assim por diante. Isso daqui é o que nós chamamos de uma PA, ou seja, uma progressão aritmética. Por quê? Se a gente for olhar direitinho, a diferença entre os termos, ou seja, do 1 para o 4 é 3, do 4 para o 7 também é 3, do 7 para o 10 também é 3. É uma progressão aritmética onde o primeiro termo, que é o A, ele vai chamar de A1, né? O primeiro termo é 1 e a razão é 3, porque ela está pulando de 3 em 3. Então, a partir daí, a gente consegue saber quais são os próximos elementos da sua sequência, beleza? Isso é uma progressão aritmética. Agora, vamos para a primeira propriedade. O que é que diz a minha primeira propriedade? Diz assim, ó, que em uma PA finita, claro, e só se aplica a progressões finitas, a soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Ou seja, basicamente ele está dizendo o seguinte, ó, se eu pegar aqui, ó, e fizer esse carinha aqui mais esse, vai dar um resultado. Se eu pegar, ou seja, ó, 4 com 76 deu 80. Se eu pegar 68 com 12, também dá 80. 60 com 20, também dá 80. 52 com 28, também dá 80. 36 com 44, também dá 80. Isso se aplica a qualquer progressão aritmética finita. Finita por quê, professor? Porque só vai ter dois extremos se for finita, né? Se for infinito, você só vai saber onde começa, ela não termina, né? Beleza? Então, por exemplo, imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho a seguinte progressão. 1, 5, 9, 13, 17, 21 e 25. Essa é a minha progressão, beleza? É a minha sequência. E sabe que essa sequência aqui é uma sequência cujo o primeiro elemento é 1, e a nossa razão aqui é 4. Porque você está pulando de 4 em 4. O que significa essa propriedade? Significa o seguinte, se eu pegar esse carinha com esse, vai dar 26. Se eu pegar esse carinha aqui com esse, vai dar 26. Se eu pegar, ó, 9 com 17, 26. E claro, o 13 sobrou ali sozinho, porque é uma progressão com quantidade ímpar de elementos. Mas sempre que você for pegando das extremidades, sempre vai ser o mesmo resultado. Beleza? Isso é uma propriedade interessante. Cai muito em exercício. Certo? A segunda propriedade já fala sobre o seguinte. Fala sobre a média. Considerando 3 termos consecutivos de uma sequência, de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros 2 termos. Ou seja, não importa quais números você pegue. Se você pegar de 3 em 3, o carinho do meio sempre vai ser a média dos outros 2. Como vocês estão vendo aí, ó. 28 mais 44 vai dar quanto? Vai dar 72. 72. A metade de 72, 36. Beleza? Aqui, ó, se eu fizer 4 com 20, vai dar 24. E a metade de 24 é quem? 12. Exatamente o carinho do meio. Beleza? Então não importa qual é a sua sequência. Por exemplo, imagina que eu tivesse assim, ó. 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15 e assim por diante, certo? Nesse caso, essa propriedade se aplica a qualquer progressão, beleza? Não precisa necessariamente ser finita para poder funcionar. A primeira, sim, tem que ser finita porque você vai pegando os extremos. Já aqui não. Aqui eu posso pegar qualquer 3 termos. O do meio sempre vai ser a média dos outros dois. Ou seja, se eu pegar 7 e 11, dá 18. E a metade de 18 é quanto? 9. Ou seja, o carinha do meio. Não importa qual é a sequência. Desde que sejam os 3 números consecutivos. Beleza? Vamos para a próxima. A terceira propriedade diz o seguinte: em uma PA finita, nesse caso também precisa ser finita, com o número de termos ímpar, o termo central será igual à média aritmética entre termos equidistantes. Basicamente, essa terceira propriedade ele juntou a primeira e a segunda propriedade. E aí ele percebeu que dá para juntar as duas e fazer uma coisa só. Ou seja, sempre que você pegar os termos equidistantes e calcular a média, sempre vai dar o carinha que está no meio. Foi assim, ó. Se a gente for olhar direitinho, nesse exemplo que a gente tinha feito aqui, né? Ó, se eu pegar 1 com 25, deu 26. Se eu pegar 5 com 21, 26. Se eu pegar 9 com 17, 26. Mas quanto é a metade de 26? Sempre vai ser 3, ou seja, o carinha do meio é a média dos outros dois se você vir pegando, ó, de forma equidistante, beleza? Então ele meio que juntou a primeira propriedade e a segunda. Ou seja, recapitulando, a primeira diz o quê? Se você pegar os carinhas que estão nas pontas, sempre vai dar o mesmo resultado. A propriedade 2 diz o seguinte: se você pegar 3 e fizer a média dos dois que estão na ponta, o cara do meio é o resultado. E a propriedade 3 diz o quê? Se você tiver uma finita, sempre que você pegar os caras das pontas, é igual ao carinha do meio, né? A média dos carinhas que estão na ponta é igual ao carinha do meio. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Imagina que eu tivesse 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31. Essa minha sequência aqui, ó, finita, certo? Essa sequência aqui finita é uma sequência onde o primeiro termo é 1 e a razão é quem? 5, né? Tá pulando de 5 em 5. O que é que diz a terceira propriedade? Diz o seguinte: se eu pegar, ó, esse carinha mais esse, dá quanto? 32, né? Ó, 1 mais 31, 32. Mas quanto é a metade de 32? 16. Ou seja, é o carinha que está exatamente no meio. Se eu fizer com outros números, vai dar também do mesmo jeito. Se eu pegar 6 com 26, vai dar 32. E a metade de 32, 16. 11 com 21, 32. E a metade de 32, 16. Beleza? Então, essa terceira propriedade, ela diz isso para uma quantidade infinita. Mas, claro, a propriedade 2, recomendo que vocês tenham um pouquinho mais de carinho com ela. Por quê? A propriedade 2, ela se aplica a qualquer progressão aritmética, seja ela finita ou infinita. Porque você pega 3 números seguidos, e desses 3 números, se você pegar a média de 2, sempre vai ser o cara que está no meio, certo? Então lembra desse detalhe que é super importante. E para a gente finalizar, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Baseado nessas 3 propriedades, a gente consegue perceber um padrão. Por exemplo, vou pegar aqui uma sequência. Vou pegar a sequência 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, certo? Eu tenho esses números aqui.
eu quero somar cada um deles, ou seja, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer 1 mais 4, mais 7, mais 10, mais 13, mais 16, mais 19. Como é que eu somo isso? Claro, é óbvio que você pode começar somando de 1 em 1 e chegar lá até o resultado final. Mas se fosse uma sequência muito grande, talvez isso desse muito trabalho. Então, utilizando a regra, basicamente é você lembrar das propriedades. Só você lembrar o seguinte, ó. Se eu juntar o primeiro com o último, dá 20. Ó, 1 mais 19 vai dar 20. Se eu pegar 4 com 16, também dá 20. 7 com 13, também dá 20. Certo? Ou seja, o 20 apareceu quantas vezes aí? 3. 3 vezes 20 vai dar quanto? Vai dar 60. Mais 10. Isso vai dar quanto? 70. Isso é o resultado da nossa conta. Mas eu poderia fazer isso também aplicando a formulazinha que a gente utiliza aqui. Que basicamente é fazer o quê? Você pegar ó, o primeiro carinha, que nesse caso aqui ó, seria 1, mais o último, que seria o 19, multiplicar pela quantidade, quantos números eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E dividir isso por 2, pegando a metade. Ó, 1 mais 9, 20. A metade de 20 é 10. E 10 vezes 7, 70. Ou seja, chega no mesmo resultado. Certo? Então, para saber a soma, você pode utilizar as 3 propriedades e ir trabalhando, ou quer fazer direto, utiliza a fórmula, mas são formas de você conseguir calcular a média, né, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Belezinha? Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Próximo vídeo eu vou trazer alguns exercícios para que a gente possa estar fazendo. Também acompanha nos shorts. Nos shorts também vou estar trazendo exercícios para vocês, para que vocês possam estar praticando e aprendendo cada vez mais. Beleza? Lembrando, não se esquece, deixa o like, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma força para a gente possa estar trazendo mais conteúdos para vocês. Belezinha? Então, é isso. Fui!